mudar, tá? Pode continuar me chamando de careca e etc, porque todo mundo já chama assim mesmo. E vamos que vamos. Então, hoje, sessão 2.4, vou acompanhar pelo livro, tá? É a sugestão que eu faço para vocês, já que está sendo uma aula que vai ser postada depois, então eu não vou precisar fazer slides aí, tudo mais. Eu vou acompanhar passo a passo no livro, tá? Então, em alguns trechos aqui eu vou ler, por quê? Bárbara, você que é mais nova aí, deixa eu explicar qual que é meu método de ensino, tá? Eu sei que tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas e tem pessoas que são mais práticas. Então, qual que é a estratégia? Eu acompanho pelo livro, quem tiver alguma coisa aí para ver tal, vai lendo através do livro, quem for mais visual, vai lendo pelo livro, quem for mais auditivo, ouve a minha explicação ou a minha leitura, e quem for mais prático, eu costumo dar exemplos, tá? E o livro também costuma dar exemplos. Então, é desse jeito que a gente vai fazer, tá? Tá Então, certo. o que essa sessão fala? Essa sessão fala especialmente sobre o que a gente viu na sessão 2.1, que falava sobre a gente ter alguma coisa palpável, né? O que é isso, né? A condição de você ter alguma coisa palpável, e o palpável não é de pôr a mão ali, não é apalpável, é palpável, é você perceber, ser perceptível, né? E quando que um produto é perceptível? Normalmente a gente fala que a gente percebe o produto quando o produto é bom ou quando é ruim, né? Tem os dois lados. Isso é muito complicado porque a gente não adianta a gente pensar que as pessoas só lembram do que é bom. Não, pelo contrário, elas lembram muito mais do que é ruim. A gente percebe que é da natureza humana e só pode ser a arte de reclamar, né? A gente percebe que o pessoal fica em pânico quando alguma coisa que os contraria acontece e o pessoal sente a necessidade de colocar isso para fora. É uma coisa natural. Algumas pessoas têm paciência para isso, outras não. Algumas pessoas são essas pessoas, né? E a gente sabe que isso também vai, inclusive, da maturidade, que tem uma curva, né? Então, acontece assim, você nasce, ela vai baixinha, baixinha, daí depois você começa a amadurecer, você amadurece até que você chega num determinado ponto, e quando você começa a envelhecer, você vai perdendo a maturidade novamente. Não vai chegar, a maior parte das vezes, não chega no estado inicial, mas você vai perdendo maturidade. Então, por exemplo, esse negócio de idoso não poder sair, né? A gente vê que tem pessoal mais velhinho aí pulando portão, né? Ontem eu vi um vídeo lá, foi até engraçado, o cara filmando lá e falando, olha lá, ó, fuga no Carandiru. E a senhorinha lá pulando o portão. Quando ela terminou de pular, o filho dela segurou ela pelo braço lá e falou, não, a senhora vai entrar. E começou a destrancar o portão para colocar ela de volta. E ela chiando um monte porque queria sair, né? Então, a gente percebe que as pessoas, com o tempo, elas perdem a paciência e, junto com a paciência, elas vão perdendo um pouco da maturidade, né? Então, para serviços, que é o assunto da nossa aula, a gente percebe que isso acontece. Acontece e acontece muito, tá? Por quê? Porque as pessoas têm pouca paciência e as pessoas, quando acontece alguma coisa com elas, elas querem reclamar. E, assim, a gente tem que entender o porquê disso, tá? Ou a pessoa está reclamando no sentido, gostaria que alguém me ajudasse, ou a pessoa está reclamando no sentido, gostaria de ouvir uma opinião para que eu decida o que fazer, ou a pessoa está reclamando no sentido de não caiam nessa, tá? São três condições que fazem com que a pessoa reclame, tá? E nenhuma das três que eu citei aqui é maldosa, tá? Até porque eu estou sendo otimista, estou vendo o lado positivo da coisa, tá? Existe o outro lado também, que é o lado negativo tem gente que reclama só para ferrar os outros. Tem também. E quando a gente está no mercado, a gente tem que saber que essas três coisas, essas quatro coisas acontecem, tá? Então, a gente tem que tentar se proteger para que o nosso produto seja bem aceito, tá? Então,
quando a gente fala de qualidade do produto, né, de palpabilidade, a gente tem que fornecer um produto que faça as pessoas lembrarem dele, né? Então, é isso que a gente fala de palpabilidade, né? Quando que a pessoa vai lembrar do seu serviço? Quando ela gostar, quando você oferecer um diferencial, né? Então, na semana passada a gente falou, inclusive, sobre lava rápido, né? Serviço de um lava rápido, como é que funciona. A gente falou de maternidade, né? Por que que todo mundo procura a Promatre para fazer lá, para que o filho nasça, tal? As mães normalmente procuram essa que é uma referência hoje, né? Por quê? Porque o custo não é tão elevado, né, quanto a top das tops, né? Mas é um custo alto, né? Então a pessoa vê, meu convênio cobre na Promar, né? Se cobrir, a pessoa vai procurar. Por quê? Porque ela está tendo um diferencial que é o atendimento. Ela sabe que o ambiente é limpo, que as enfermeiras sorriem para ela, que o pessoal é atencioso. Então isso acaba sendo uma questão que tem um fator positivo, né? Então é isso que acaba pesando para que um serviço seja lembrado, né? E daí o pessoal vai visitar lá quando a criança nasce e começa a perguntar e o pessoal fala: poxa vida, que legal, né? Olha que ambiente gostoso. Tá? A gente vai falar em relação a algumas coisas aí, tá? Então, para criar produtos e serviços que atendam à necessidade e agradem seu público-alvo, é preciso pensar em três elementos: qualidade e produtividade, pessoas e fidelização dos clientes. Então, vamos falar de qualidade e produtividade. Para acessar corretamente os níveis de qualidade e produtividade de uma empresa, é preciso estabelecer padrões de atendimento e processamento. Mesmo uma empresa que manufature produtos precisa de serviços associados, como atendimento de qualidade e ambiente físico agradável. Então, o que que esse trecho aqui fala, né? Que mesmo que uma empresa seja uma empresa de vendas, uma Casas Bahia, uma Marabras, uma, sei lá, qualquer loja de venda aí, ela presta um serviço que é o atendimento. E isso, às vezes, acaba sendo diferencial. Você acaba indo em tal lugar porque o atendimento é legal, porque você gosta de ser atendido lá, tá? Normalmente, não tão comum hoje em dia, um restaurante, principalmente, e a pessoa nos tratasse com muita formalidade, a gente não voltava, né? Às vezes, a intenção do garçom era ser formal mesmo, né? Pô, a pessoa está pagando, eu tenho que ser profissional, e o profissional aqui tem que atender aqui com formalidade. Só que com um determinado momento, as pessoas começaram a querer algo mais, e o algo mais passou a ser tratar os clientes como amigos, né? Então, por isso que quando você vai no Pão de Açúcar, você quer que a pessoa que está no caixa ali sorria para você, e ela sabe disso. Principalmente as pessoas da padaria. Reparem nas pessoas da padaria do Pão de Açúcar. Normalmente são pessoas que estão de bem com a vida, né? Por quê? Porque elas têm que vender isso daí, elas têm que atrair o cliente para o cliente continuar chegando até ali, tá? Então, isso é qualidade, tá? Com o atendimento de qualidade e ambiente físico agradável. Isso é alcançado ao se estabelecer um padrão e metas. Então, quer dizer, todo mundo que trabalha no Pão de Açúcar ou em algum restaurante que te trate bem e tal, faz isso porque quer? Provavelmente não. Talvez elas tenham isso por elas, tal, mas elas são orientadas a fazerem isso, tá? Por quê? Porque senão o gerente vê lá e fala, poxa, por que que você não está sorrindo? Né? Eu gostaria que você sorrisse, né? E isso é um dever, tá? Hoje acaba sendo um dever de postura, né? Além de se motivar os
funcionários quanto a garantir a satisfação dos clientes. Então, é isso, tá? Quando você fala para o cara sorrir para os clientes, você está tentando fazer o funcionário garantir a satisfação desse cliente, tá bom? Exemplificando, estabelecer um padrão significa estipular uma regra para cada processo crítico do seu serviço. Alguns autores chamam os padrões estabelecidos por empresas pela sigla KPI, Key Performance Indicator. Por exemplo, um restaurante que de entregas rápidas como Habib's, né? Não sei se vocês lembram disso, mas era um dos diferenciais do Habib's. Coisa já um pouco antiga, né? Da época que eu ainda tinha cabelo. Mas, assim, o pessoal falava sobre entrega em 28 minutos. Qualquer que fosse o seu pedido, qualquer região que você morasse e que fosse atendida pelo Habib's, tinha a proposta de você receber o pedido em 28 minutos. E acreditem, se eles entregassem em 29 minutos, o motoboy entregava o negócio e voltava para trás sem nem perguntar se você ia pagar. Ele nem chorava. Ele entregava, falava boa noite e saía. Por quê? Porque normalmente, quando você faz o pedido, o que conta não é o tempo da entrega. Eles sabem que o motoboy demora um X tempo, salvo em dias de chuva, mas o tempo era o mesmo, né? Mas ele sabe que o motoboy demora X tempo para chegar em determinado ponto. E que esse X tempo normalmente é muito rápido, tá? Porque o motoboy, ele não pega trânsito, né? Ainda mais à noite, que o trânsito já é mais leve, e os caras andam tudo cachorro louco, né? Então, os caras correm mesmo, entregam e voltam, porque eles sabem que quanto mais entregas eles fizerem na noite, mais dinheiro vai entrar. Então, eles normalmente já sabiam que o negócio estava atrasado quando o pedido saía da cozinha. Falava, ó, saiu aqui, ó, saiu, putz, esse daqui a gente perdeu. Por quê? Porque faltam 5 minutos para entregar e o motoboy não vai conseguir. Se falta 5 minutos, o cara chega, né? Mas faltam 4 minutos e o cara não vai conseguir. Então, já vamos considerar que essa entrega aqui miou, né? Então, já me favoreci disso, tá? Há muito tempo a gente fez uma pedida, tava uma galera toda lá na casa acho que era do meu ex-cunhado, estávamos todo mundo lá, tal, e daí fizemos o pedido, e daí chegou lá o motoboy, ele só entregou e foi embora. Nem perguntou se iam pagar nada. E daí a gente ficou maravilhado com a coisa, né? Por quê? Porque eles cumprem o que falam, né? Então, isso acaba sendo uma coisa muito interessante, tá? Eles favoreciam a pessoa por conta de uma falha deles, eles garantiam o que eles prometiam e eles ainda ofereciam algo a mais, tá? Eles ofereciam uma desculpa, eles ofereciam uma garantia do que eles estavam falando e eles ainda não ficavam se fazendo de vítima, nada. Pô, passava. Por quê? Não sei se vocês conhecem a estratégia do Habib's, mas a estratégia do Habib's não está nos comes e sim nos bebes, né? Eles não ganham dinheiro vendendo esfirra, né? Eles ganham dinheiro vendendo bebidas. Então, a meta deles é fazer com que as pessoas que estão lá permaneçam o tempo suficiente para tomar pelo menos 2 bebidas. Se elas tomarem uma bebida, assim, já está garantido o não prejuízo, o custo já está pago. Mas se elas tomarem 2, o lucro está garantido, tá? Então, beleza. As empresas devem estabelecer padrões e metas para todos os processos, atendimento ao cliente, entrega, qualidade dos produtos, satisfação do cliente, etc. Tá? Assimile. O que não é medido não pode ser gerenciado. Tá? Então, como que você garante que aquilo ali está acontecendo da maneira certa? Né? Observando, medindo de fato, porque isso é obrigatório, tá? Deixa eu ver aqui, preciso medir os processos, estabelecendo padrões e metas, né? Então, é isso mesmo. Qual que é a meta? A meta é entregar em 28 minutos. A meta é sorrir para todos os clientes. É uma meta, não são metas impossíveis de se cumprir,
Algumas acabam sendo difíceis, algumas acabam exigindo muita disciplina, né? Então, quando a gente fala em disciplina, a disciplina é muito relativa, porque a gente sabe que a gente tem disciplina para algumas coisas e para outras não, né? Então, isso é do costume da gente, é da maneira como a gente prioriza as coisas, e a gente sabe que cada um tem uma responsabilidade diferente, né? E não no sentido de ser mais ou menos responsável, é de ser mais responsável para uma determinada coisa do que para outra, né? Tenho amigos que adoro, amo de paixão, e que se eu quiser acabar a amizade, basta emprestar dinheiro, né? E tem outros que nem são tão bacanas assim para andar junto, mas que se você emprestar, é certeza que a pessoa está pagando ali e tal. Então, quer dizer, cada um tem uma vantagem competitiva, vamos colocar dessa forma, né? Bom, um outro item que foi falado é ambiente físico, tá? Quando a gente fala de qualidade e produtividade, a gente fala de metas, mas a gente tem que pensar também no ambiente físico, né? No ambiente físico acaba atraindo muitos clientes, tá? Vocês já entraram em alguma loja da Copenhague? Vocês já viram o cheiro que aquela loja tem? Vocês sabiam que Todas iguais, né? São todas iguais. Segue realmente um padrão de cheiro, de disposição de chocolates, é bem legal. é muito legal. Aí, Eduardo. Não, é verdade isso, e eu entro de vez em quando para tomar um café. É impressionante, cara. Impressionante. Na verdade, essas de chocolate, elas seguem um padrão pré-estabelecido, cara, e não muda, mesmo sendo franquia ou própria. Essa de chocolate, ela segue um padrão legal, cara. Sim, sim, e é isso mesmo. É bem legal. Eu não sei se vocês já repararam, mas tem um desodorizador elétrico lá que de tempo em tempo ele dá uma para lançar esse cheirinho de chocolate. Sim. Eu nunca tinha visto. Achei que era alguma coisa tipo que eles fazem algum chocolate lá na hora, não sabia disso. Legal. Não, dá uma espiada. Quando você entrar na loja, agora não, né? Tá tudo fechado, óbvio. Mas quando você entrar na loja, dá uma espiada no redor da loja que você vai ver que no canto lá, provavelmente próximo da porta, tem esse desodorizador. E daí ele lança o perfume de chocolate, que é uma delícia. Eu dei vontade de comer chocolate. Bom, então, isto é uma coisa que acaba acontecendo e o pessoal percebe que transmite uma boa sensação e permite que a pessoa fique mais tempo dentro do ambiente, às vezes até se motive a consumir mais, né? Porque a gente sabe que quanto mais tempo a pessoa ficar em um ambiente, provavelmente mais coisas ela pode consumir, tá? Não significa que ela vá consumir, né? Eu também gosto muito do café lá da Copenhague, de vez em quando eu entro lá para tomar, muito de vez em quando, né? Agora nem estamos mais, né? Mas muito de vez em quando eu entrava para tomar um cafezinho lá na Copenhague, né? E daí a gente não tinha pressa de levantar, porque a gente entrava, fazia o pedido, ia para a mesinha do lado de fora, sentava e ficava ali. Por quê? Porque o ambiente é agradável, a pessoa te serve bem, vem um padrão de higiene, vem um padrão de atendimento, vem o padrão do cheiro mesmo, da disposição dos produtos em loja. Quer dizer, você é uma coisa que alguns shoppings fazem, né? O Shopping Boa Vista, por exemplo, usa essa estratégia. Ele muda o sentido das escadas rolantes de tempo em tempo para que as pessoas se motivem a passar por outros ambientes, né? Por outros lugares e veja as lojas que estão ali que não costumam estar no caminho dela. Legal. Só que a Copenhague, ela aposta na familiarização. Então, se você quer se sentir mais à vontade, normalmente você não quer enfrentar alguma coisa nova, uma experiência nova. Então,
você acaba tendo o benefício de estar num ambiente que você já conhece, que você já enxerga, um ambiente muito aconchegante, porque eles usam muito a madeira, e madeira é uma coisa, móveis de madeira, cores de madeira, são coisas que acabam aconchegando, né? Por isso que a maior parte dos pisos laminados tem tom de madeira, né? Móveis, né? Por quê? Porque nos remetem até ao passado, né? Essa coisa de móveis de metal, tal, são coisas mais recentes, coisas não tão recentes, tá? Coisa de 40 anos para cá. Mas se a gente fosse na casa da nossa avó, da nossa bisa, de repente o que tinha lá eram móveis de madeira, né? Então, são coisas que acabam remetendo a gente a uma situação familiar. Olha quanta estratégiazinha, quando a gente para e começa a analisar, a gente começa a perceber, né? Não sou mágico por isso, né? É uma questão de parar para analisar, né? Todo mundo, se fizer isso daí, vai começar a reparar o número de itens que compõem a estratégia de venda deles, né? Que é a prestação dos serviços de atendimento, tá? Tem um outro exemplo aqui no livro, as lojas Lush, que tem o site até www.lush.com.br, criaram um ambiente físico característico com aromas, som e ambiente e decoração similar a uma feira, para aguçar os sentidos dos consumidores. Olha que interessante essa loja. Os caras representam uma feira, apesar de estarem em uma loja física, fixa, né? Eles representam uma feira, eles fazem a pessoa se sentir como se ela estivesse numa feira. Só que é uma feira mais limpa, não acontece na rua, de repente, talvez até tenha aquela gritaria do feirante e tal, que é muito legal, eu acho brilhante a estratégia de marketing do feirante, né? Eu acho uma coisa que a NASA tinha que estudar, né? Como a maior parte das pessoas falam, porque os caras são super criativos, eles fazem tanta brincadeira, eles brincam tanto e atraem tanta gente por causa disso, né? Eles sabem, é impressionante como eles raramente erram a medida para brincar com uma pessoa e com outra. Eles batem o olho na pessoa e, maior parte das vezes, lógico, né? Toda regra tem exceções, mas na maior parte das vezes, eles olhando para a pessoa, eles conseguem perceber qual que é da pessoa ali, como que eles têm que tratar aquela pessoa. Ah, uma pessoa mais jovem, vou bagunçar um pouquinho, vou ser um pouco mais malicioso. Ah, uma pessoa mais de idade, vou falar um pouquinho, sei lá, é homem, vou falar de futebol, é mulher, vou falar de flores, sei lá, falar de outras coisas quaisquer que a atraiam, né? Mas os caras conseguem, com tamanha simplicidade que eles têm, sem nunca terem estudado marketing, provavelmente, mas eles sabem fazer isso, né? A prática leva à perfeição e traz muita experiência, né? A gente até podia convidar um feirante qualquer dia para falar um pouquinho dele em sala de aula, né? Fica a ideia aí, vou até sugerir para a Ariana qualquer hora aí, para a gente ver se a gente consegue algum. O único problema é que feirante, como acorda muito cedo, o cara chegar lá na faculdade e ficar até 10 horas da noite lá com a gente, coitado do cara, né? Mas eu vou sugerir para ela, e quem sabe a gente não consegue alguma coisa aí, né? Ou, de repente, até fazer uma aula na feira, né? É legal, a gente vai comer fruta pra caramba, vai comer pastel, sei lá, vamos esperar passar essa pandemia aí, vamos que vamos, né? Bom, pessoas é outro item, né? A gente falou de qualidade e produtividade. Pessoas e o terceiro, fidelização de clientes, né? Então, agora nós estamos no segundo item, pessoas. Mais um item que consta os 7 P's de serviços, que assim como ambiente palpável, também é crucial para empresas que comercializam produtos manufaturados, as pessoas, né? Então, pessoas são, acho que é o principal item, né? Porque são elas que tomam a decisão, né? Elas que escolhem as coisas, baseadas em uma série de fatores, né? Quanto que elas têm de dinheiro no bolso, do que elas gostam, tal, no que elas acreditam, porque às vezes tem coisa que elas acreditam, elas podem ter dinheiro no bolso, mas elas não vão fazer. Por exemplo, hoje eu fui comprar frutas, né? Falei para vocês, não comprei no mercado porque estava extremamente lotado
acabei passando num sacolão que tem aqui perto de casa, eu estava em São Bernardo, né? Eu vou no mercado lá em São Bernardo, que é um pouquinho mais barato do que esses da minha região aqui do Jabaquara, e daí estava cheio e tal, na volta eu parei num sacolão, fica aqui perto, tal, um pouco mais vazio, na verdade bem tranquilo, bem vazio, e eu não trouxe banana, por conta do preço da banana ser muito mais alto do que a feira, por exemplo, que vende banana por dúzia, né? Então, é uma coisa assim, poxa, mas você ia trazer quantas bananas? Meu, não interessa, é questão de você achar que aquilo ali vale ou não vale, né? No caso, se eu precisasse, tem que fazer um doce aqui, é a base de banana, tal, vai ter uma festa, eu vou ter que levar, tal, beleza. Mas como é só para o meu consumo, eu optei por não comprar hoje, tá? E de repente amanhã eu vou em outro lugar, se tiver um preço melhor eu compro, se tiver feira eu compro, sei lá, né? São coisas que a gente acaba olhando e falando, para mim isso não vale, isso não está na minha crença, né? Então, é isso, tá? Chamamos de linha de frente as pessoas que lidam diretamente com os clientes. E isso é um termo já antigo, né? Quando você vai numa loja, os atendentes lá da loja, o pessoal, os vendedores do Pão de Açúcar, né? Pão de Açúcar nem tanto, vai. Os vendedores, de repente do Pão de Açúcar, sim, mas da parte de padaria, vai. Esse termo nunca foi tão em moda como agora, cara. A gente literalmente está na linha de frente. Pode pegar os promotores, né? No caso, o Alex, os promotores, os líderes de venda, no caso da Swift, a gente até recomenda, em algumas situações, ficar um pouco afastado do cliente, porque nós estamos na linha de frente, literalmente, cara. Esse termo tem tudo a ver hoje, cara. Pois é. De fato, Eduardo, você lembrou muito bem aí, porque tem a questão da exposição aí, né? Além de tudo, vocês estão mais expostos, né? Então, é uma Muito. condição complicada mesmo. Você tem razão. Bom, vamos lá. A linha de frente acaba sendo isso daí, né? As pessoas acabam tendo que fazer contato com a loja, e o contato normalmente é com esse público aí de funcionários, né? Não é com o repositor de estoque, às vezes até né? Quando você está dentro de um mercado, às vezes até o repositor de estoque acaba sendo consultado. Eu fiz isso essa semana porque eu estava procurando algum item que está em falta, eu lembrei já qual que é o item, e percebam como as coisas mudam de acordo com os hábitos que a gente tem. Eu estava com a minha namorada, a gente estava procurando aquele suporte para colocar o filtro de café, aquele filtrinho Melita. A gente foi no Extra, que tem em frente ao aeroporto de Congonhas, e, impressionantemente, não tem. Não tem. A gente procurou a loja antes de perguntar, tá? A gente procurou na loja, tal, circulamos, fomos em todos os lugares estratégicos que poderiam ter, e quando a gente não encontrou, eliminou todas as possibilidades, a gente parou numa pessoa lá que estava fazendo reposição das prateleiras, e daí a gente perguntou para ela, e ela falou que estava em falta, que tinha acabado no dia anterior e que não tinha chego. Então, quer dizer, olha isso, onde já se viu suporte para coar café acabar. Né? Então, percebam, né? As pessoas que tomavam café na empresa estão tomando café em casa. Né? Então, o consumo deve ter aumentado. E foi uma coisa que eu apontei, eu não lembro se na aula passada ou se em alguma outra gravação, mas o fato de muitas pessoas estarem em casa não significa que menos comida vá sair. Talvez signifique que as comidas sairão por lugares diferentes, tá? Porque eu continuo almoçando até quando eu estou em home office, tá? Então, qual que é a questão? A questão é de você, de repente, comprar no mercado ao invés de consumir no restaurante. Né? Eu como um prato de comida no almoço? Sim.
Então, ao invés de comer no restaurante, eu estou comendo em casa. Então, daí eu tenho que fazer. Então, de onde vai sair essa comida? Essa comida, ao invés de sair do atacadista lá que o cara vai comprar, vai sair do supermercado que eu frequento, né? Então, beleza. Vamos ver aqui o reflita, né, do livro. Que característica você valoriza nos atendentes vendedores de uma empresa? E quais as características abomina? Então, aqui é uma pergunta que é feita diretamente a vocês, né? Que fala sobre como você gostaria de ser atendido, né? Então, quais as características que você caracteriza e quais que você abomina, né? Então, hoje, todo mundo está abominando quem fala perto, quem conversa pertinho, todo mundo hoje está abominando, né? E até porque, para a pessoa que já tem o costume de falar muito perto, é uma coisa assim que para essa pessoa fica um pouco mais difícil, né? É um pouco mais difícil para a pessoa agir diferente, para ela mudar isso, tá? Mas, em contrapartida, muitas coisas que a gente valoriza, né? Eu valorizo, por exemplo, um lugar em que eu vou, quando eu vou almoçar, eu tenho o Sodexo, né? Eu pago a minha refeição. E tinha um restaurante vegetariano que eu comia na região da Berrini, e quando eu estava na região de Santo Amaro, às vezes a gente ia até lá para almoçar, e era um japonês, um senhorzinho, e quando a gente ia pagar, a gente dava o cartãozinho para ele, e ele virava a maquininha, ele pegava o cartão, colocava lá, digitava o preço, e daí depois ele virava para a gente e chamava a gente pelo nome. Falou, aqui, Júlio, digita aí a senha. Pô, olha que coisa interessante, o cara ter o cuidado de ler no cartão o meu nome, só para falar disso daí, né? Então, você se sente um pouco mais valorizado, sabe? Você não se sente apenas um número, né? Mais um cliente. Não, não, esse daqui é o cliente Júlio, né? É uma coisinha que eu acabo gostando. Li uma reportagem uma vez, era uma reportagenzinha boba, tá? Acho que era um depoimento, né? Um postzinho. A pessoa falando sobre viagem, né? Que ela ficou curiosa porque ela foi atendida por um taxista, né? O taxista puxou uma conversa com ela, tal. Quando ela chegou no estabelecimento, o pessoal, a primeira vez que ela chegou, o pessoal falou, oh, seja bem-vindo, né? Sua primeira vez aqui, né? Tal. E daí o cara falou, exatamente, tal. Quando o cara voltou, na segunda vez que ele se hospedou lá, quando ele foi recebido, e assim, o cara ficou acho que uns 2 anos, assim, né? Quando ele foi recebido, o pessoal que atendeu ele falou, nossa, que bom que o senhor voltou aqui, é um prazer estar recebendo o senhor novamente. Daí ele ficou curioso, ele foi pesquisar, e na verdade o segredo estava no taxista. O taxista ia conversando, ia puxando o assunto com o cara, se era a primeira vez que ele estava lá, se ele já tinha se hospedado em outro hotel, se era a primeira vez que ele estava indo naquele hotel, não sei o que e tal. E daí, se fosse a primeira vez, ele, quando tirasse as malas do cliente, colocava as malas do lado direito do cliente. Então, o pessoal do hotel percebia que era a primeira vez que o cliente estava se hospedando. Então, o pessoal pegava e falava, oh, espero que o senhor goste, não sei o que, tal, lá. E quando colocava as malas do lado esquerdo, daí já voltava aquela condição ali do tipo, olha, é do lado esquerdo, o cliente já esteve aqui. Então, ele está passando por aqui novamente. Então, vamos tratá-lo como se ele fosse lembrado, como se nós tivéssemos lembrado dele. Então, olha que coisa interessante, né? Detalhes, né? Detalhes que o pessoal acaba usando de forma positiva, né? E acaba ressaltando mesmo o ambiente, né? Acaba sendo muito legal, tá? Como características desejáveis em um atendente, você deve ter citado cortesia, rapidez, eficiência, né? Já como indesejável, você deve
ter se lembrado da grosseria, má vontade, lentidão, né? Então, são coisas que realmente acabam, nossa, quando você pede alguma coisa que demora, né? A gente, às vezes, até faz os outros esperarem, mas a gente detesta esperar. A gente detesta esperar. Coisas muito pequenininhas, né? Uma que é a pessoa lembrar seu nome, né? Como é importante a pessoa falar, oi, Bárbara, tipo, lembrar de você, oi de novo, né? E simplesmente a pessoa te falar eu não sei, né? São coisas assim muito pequenas, mas que fazem muita diferença no atendimento. Você vai num lugar e você pergunta uma coisa, a pessoa fala, não sei. Você já fica tipo, nossa, como que... Se ela não sabe, quem que vai saber, né? Por mais que seja meio grosseiro, a gente pensa assim, né? Eu particularmente penso. Deixa eu te falar uma particularidade em relação à Sabesp. É uma coisa que eu não te falei, eu trabalho na Sabesp, tá? E, às vezes, as pessoas ligam... antes eu trabalhava numa estação de tratamento e o número da estação estava na agenda telefônica, na lista telefônica, né? Coisa que não deve ser da sua época, mas antigamente tinha umas listas dessa grossura, assim, tamanho A4, imensas, que tinha o telefone de todo mundo ali e tal. E daí tinha páginas amarelas, que era a lista comercial. E nas páginas amarelas tinha o telefone da Sabesp, e daí tinha o telefone da Central, que era 195, e tinha um telefone fixo, né, que era da estação de tratamento. Tinham outros, né? Mas aqui na Zona Sul aparecia aqui pelo prefixo, a pessoa sabia de que região que era o telefone, e daí, muitas vezes, o pessoal ligava nesse telefone pedindo informação. E a gente tinha a ordem, e eu concordava muito, gostava muito dessa ordem, mas a gente tinha a ordem de atender, e mesmo a gente estando em uma estação de tratamento, a gente dar total atenção ao cliente e orientá-lo, tentar resolver o problema dele, qualquer que fosse. Então, uma estação de tratamento de água, ela trata água, ponto. Ela não fala sobre quantidade de litros que está chegando na sua casa, o que você está sentindo de cheiro, de gosto. Tudo isso tem que ser reclamado pelo 195. Daí, vai para o controle sanitário da Sabesp, e o controle sanitário que detecta a falha, né? Ele pode falar, olha, a água está saindo fora do padrão da estação de tratamento, e só nesse momento que a estação de tratamento começa a atuar em alguma coisa. Mas, às vezes, ela descobre que a água está até a torneira da pessoa, a água está normal. Quando ela pega a água da caixa, que o sabor da água aparece. Então, a caixa dela que está suja. A gente pode até oferecer o serviço de limpeza, tal, mas, assim, é responsabilidade do cliente limpar. E a gente sabe que a gente não precisa mudar nada no tratamento, né? Pois bem, às vezes ligavam pessoas para reclamar que o leiturista maltratou ela. E a pessoa falava um monte. Às vezes a pessoa não queria nem que você resolvesse o problema, às vezes a pessoa queria desabafar. E o nosso gerente, ele dava essa ordem, né? Ele falava, olha, ouçam. E realmente era gratificante, porque depois que a gente ouvia todo o problema, a pessoa falava, enquanto você ouvia o começo do problema, às vezes você já raciocinava, você já falava, olha, isso daqui é um problema de vazamento de água. Tá, que região que a senhora mora? Tal lugar. Tá, pode continuar. Daí você já vai vendo qual que é a área que atende a pessoa, enquanto a pessoa está falando ali, né? E daí, quando a pessoa dá uma respirada, você fala, olha, é triste isso, eu não concordo com esse tipo de postura de um profissional da Sabesp, mesmo que seja terceirizado, e eu vou passar para a senhora o telefone da área que cuida, porque aqui, infelizmente, a senhora ligou numa estação de tratamento, a gente só cuida de água, né? Serviço é outra área. Então, eu vou passar para a senhora o telefone da estação da unidade de manutenção, para que a senhora converse com a pessoa, tá? Nossa, a pessoa, o rapaz, a mulher, tal, eles ficavam tão agradecidos, que era uma coisa assim que você não tem noção, sabe? Por quê? Porque eles eram respeitados, né? Hoje, ainda bem que isso mudou. Hoje é uma exigência prévia a gente respeitar, todo mundo tem que ser respeitado. E quando não é, todo mundo se sente na liberdade de dar uma bronquinha na pessoa, né? Normalmente a gente reclama, tá?
A gente levanta a mão e fala, ô, peraí, meu, qual é que é? Ô, peraí, por que você está me tratando desse jeito? E isso é uma cobrança que a gente tem que fazer mesmo, porque é através dessa cobrança que as coisas vão melhorar, tá? Alguma informação a passar aí? Não, é verdade. Eu acho que Cortou o microfone, tá, Bárbara? Não consegui te ouvir, não. Tá? Eu acho que o sinal está oscilando, que o Eduardo tentou falar alguma coisa que também cortou. Mas beleza. Vamos lá, então. As pessoas de uma organização podem ser o ativo mais valioso, pois ele é muito difícil de ser copiado pela concorrência. Então, quando você tem um bom atendimento, normalmente isso acaba fluindo de forma positiva, né? Quando você tem um bom atendimento, você acaba tendo um diferencial, tá? E o bom atendimento é muito relativo, né? Você tem que saber atender o seu público. Então, não adianta você colocar uma pessoa que vem trabalhar, sabe, aquele senhorzinho que você fala, poxa, eu gostaria que esse cara fosse, eu quero ser assim quando eu for velhinho, né? Aquele senhorzinho super educadinho, mas que é ativo ainda, que faz as coisas, consegue fazer as coisas, né? Anda até de gravata borboleta, às vezes, de tão antiguinho que é, tal. Aí você fala, olha que bonitinho. Não adianta você colocar um senhor como esse para trabalhar numa loja de surf. Por quê? Porque o público que ele vai atender é um público acelerado, um público que até vai respeitar ele, e isso tem aumentado muito e de forma positiva, mas não significa que o cara vá se dar bem, que ele vai conseguir vender. De repente o pessoal vai lá e vai falar, olha que legalzinho, né? Deve ser o dono da loja. Mas ele vai procurar alguém que se pareça com ele para atender, né? Então isso acaba sendo muito relativo, tá? As pessoas têm importância vital para os clientes por vários motivos. Dentre eles, são parte essencial dos produtos e serviços, pois são o ponto de contato entre clientes e a empresa. Foi o que a gente acabou de comentar, né? A linha de frente, né? Eles que vão fazer o link, né? A ligação entre um e outro, entre o cliente e a empresa, é feita por essas pessoas, tá? 2, são a marca. O pessoal de linha de frente tem tanta importância que podem representar a personificação de uma marca. Por exemplo, empresas de telefonia celular são campeãs em reclamação no serviço de atendimento ao consumidor, né? E isso é um fato, tá? Telefonia celular é campeã disparada de reclamações, né? De nada adianta as empresas promoverem suas marcas por meio de propagandas e promoções de vendas se os atendentes das empresas fizerem atendimentos rudes. A marca terá uma reputação ruim e os investimentos em promoção serão feitos em vão. Então, não adianta você ficar falando, olha, Vivo Fibra, Claro 4G, e não sei o quê, e Oi não sei o que lá, tal. Meu, não adianta. Se você não oferece um bom serviço de verdade, se você não oferece um bom atendimento, você está jogando o seu tempo e o dos outros fora, tá? Por quê? Porque a pessoa, no final das contas, ela vai experimentar esse produto. E se ela experimentar e não gostar, ela vai sair falando. Lembra do que a gente falou em relação à natureza humana? Né? Então, ela vai sair falando, ela vai sair criticando. Nossa, eu não compro nunca mais esse produto, eu nunca mais entro nesta prestação de serviços, tá? A gente já comentou, acho que até em sala de aula, eu, por exemplo, eu só compro o celular da Samsung. Este último, que inclusive eu estou gravando aula, ele tem um problema que eu já mostrei em sala de aula, que quando eu aperto o botãozinho dele para destravar a tela, né, para acender a tela, ele chega a demorar 20 segundos para acender. Daí acende, daí destrava normal, daí funciona normal. Mas é uma demora que me incomoda. Ele está na garantia, eu comprei ele em agosto, e eu ia levar ele no mês passado, final do mês passado, porque assim, já estamos entrando em período de provas, né? Semana que vem seria a nossa prova. Olha que coisa de louco, né? E, infelizmente, não vai ser por conta desse isolamento aí, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, tá?
fiquem tranquilos a princípio, porque a gente não precisa esquentar a cabeça com essa condição aí de será que vai ter, será que não vai ter. Não, não pode ter, e a gente vai pensar em algum jeito, ainda não tem nada definido, tá? Mas, o que acontece? Eu tive um problema com esse celular, mas eu já tive outros, já faz uns 8 anos que eu tenho Samsung, e não pensem que eu tive vários Samsungs, tá? Ao longo desses 8 anos, eu devo ter tido 3 aparelhos antes deste que eu tenho, tá? No máximo. E os 3 últimos que eu tive eram Samsung, e o primeiro que eu tive era Gradiente, daí depois eu tive um Motorola, daí do Motorola eu já passei para Samsung e tive, esse daqui é meu 4º ou 5º aparelho da Samsung, acho que é o 4º aparelho da Samsung, acho não, tenho certeza, é o 4º aparelho que eu tenho da Samsung. Eu gosto, né, eu gosto do aparelho, talvez eu tenha tido sorte. Em contrapartida, tem pessoas da sala de aula mesmo que falam, eu nunca mais quero ter um Samsung, porque Samsung não presta, tá? Então, eu enxergo que este meu está com um defeito e que pode ser consertado. Agora, tem gente que já não tem essa paciência, até porque já teve outras experiências piores. E talvez a pior tenha sido o mau atendimento, aquela questão do, olha, eu comprei esse aparelho, ele está com esse problema aqui e tal. Daí a pessoa olha e fala assim, por que você não viu na hora? Por que você não viu na hora? Eu vi à medida em que eu fui usando. No começo eu pensei que tinha que configurar alguma coisa, agora que eu estou percebendo que é um defeito, né? Então, alguns tipos de questionamento que alguns técnicos fazem acabam empurrando você para muito longe daquela marca, tá? Então, às vezes é isso. Às vezes a pessoa que fala, eu nunca mais terei um Samsung, nunca mais terá um Samsung porque foi mal atendido, né? Eu tive um problema sério com a Chevrolet. Eu comprei um Celta 0 km há um bom tempo, foi em 2007, eu comprei um Celta 0 km, eu acho que foi meu primeiro carro zero, e daí eu super feliz com o carro, você compra um carro zero porque você não quer problema, o carro veio com um problema de câmbio, e daí eu reclamava que o câmbio fazia muito barulho, que incomodava, tal. O carro foi, em um ano, ele foi 14 vezes na concessionária. E daí, ao final desse um ano, acabou a garantia, e o pessoal falou, olha, a garantia acabou. E não resolveram o meu problema. Eu fiquei com o carro exatos 14 meses. Então, não foram 14 vezes que foi na concessionária. Acho que foram 11 vezes. 11 vezes que eu levei na concessionária ao longo do ano, e fiquei 14 meses. O último mês eu fiquei vendendo o carro, porque eu não aguentava mais, era um carro com um ano de uso, eu não tive dificuldade nenhuma de vendê-lo, mas eu vendi ele com muita insatisfação, o que me fez me prometer nunca mais comprar um Chevrolet 0 km, tá? Não significa que eu não vá ter um Chevrolet, tá? Mas eu não pretendo mais comprar um 0 km, porque eu percebi que a garantia da General Motors foi falha comigo, e eles nunca me ligaram para perguntar por que eu saí da marca, sabe? Para eles, tipo, eles cagaram para mim. Então, eu não quero mais, né? É esse tipo de atendimento que a gente foge, tá? 3, determinam a produtividade. O pessoal da linha de frente é responsável pelas vendas, pela satisfação dos clientes, pelo desejo de voltar e recomendar ou não a empresa a outras pessoas, tá? Então, a gente sabe que dependendo da maneira como a pessoa age, ela pode... Alex, quer falar alguma coisa aí, Alex? Então, é sobre questão mesmo de atendimento aí, que estamos nesse assunto aí. Há um tempo atrás, né, aconteceu uma situação comigo, minha esposa e os familiares dela, né? A gente fomos a um restaurante, acho que quem já foi no Outback sabe que o Outback, o atendimento deles é muito bom. É um excelente, não... algumas unidades que eu fui muito bem atendido, mas teve uma unidade, por exemplo, que eu fui, que eu um atendente que a gente teve que abrir uma reclamação
de preconceito, racismo, cara, pra você ter ideia, sabe? Ô, louco, mesmo. Sério. Porque, assim, eu, minha esposa, a família dela, somos negros, né? O atendimento, nós percebemos isso, levamos isso adiante, abrimos uma reclamação, fomos até o gerente fez pouco assunto sobre aquilo, e estamos falando de uma coisa muito séria, né? E em questão de 24 horas, o Outback entrou em contato conosco, nos pedindo desculpa, pedindo para que a gente retornasse a essa unidade. Inclusive fomos muito bem aceitos novamente, mas fica essa imagem de que você não volta mais, sabe? Falei aqui nessa unidade, eu não volto mais, infelizmente. Então, você vê como um atendimento, quando ele não é um atendimento com qualidade, você perde o cliente. E quando você perde, não sabe eles que você não perde só um cliente, né? Você acaba perdendo. Nossa, meu. E eles, na verdade, eles sabem, tá, Alex? Na verdade, eles sabem. É por isso que eles pediram desculpa, por isso que eles pediram para você. Tá? Porque se você postasse um videozinho no YouTube contando o que aconteceu, bicho, esquece o movimento do Outback. Então, porque é uma situação que foi muito constrangedora e hoje eu não tenho vontade mais por conta disso. Infelizmente, eu não... Porque fica naquela lembrança, né? Você fica na cabeça aquilo. E assim... Às vezes é pelo próprio atendimento que você não gosta. E você vai no Outback justamente pensando em ser bem atendido, né? Porque não é um ambiente barato. Sim, sim. Júlio, voltei, tinha caído aqui minha internet. Queria só, eu ouvi, tá? Tudo que você falou sobre essa BESP, eu perdi aí uns 2 minutinhos, mas eu ouvi o que você falou. E sobre isso que o Alex está falando, eu queria só falar que, assim, quanto maior a rede, maior também é a queda, né? Tipo, se a gente posta uma coisinha assim do Outback, gera uma repercussão gigante, porque eles são muito grandes. Então, quanto maior o nome da rede, né, esse tipo de coisa acontece, e aí mais eles ficam mais mal vistos, né? Exatamente, foi o que o professor falou, né? Não é que eles são bonzinhos que me chamaram para ir lá novamente, foram pela repercussão que ocorreu por fato disso, né? Por eles terem uma rede muito grande, muito conhecida, né? Eles sabem, é verdade. Então. Mas é triste que isso ainda aconteça, né, cara? A gente falando de racismo e de preconceito e tal, parece que à medida em que a coisa vai evoluindo, ela vai piorando, porque antigamente existia muito aqueles negócios, a gente sempre comentava, né, em relação aos trapalhões, por exemplo, né? Eu, por exemplo, que sou um pouquinho mais velho, eu cresci ouvindo piadas de homossexualismo, de preconceito racial, tal, mas a coisa era feita de um jeito menos agressivo, cara, era um negócio assim, eu tenho amigos até hoje que eu chamo, ô negão, ô macaco e etc, né? Por quê? Porque a gente tem amizade, tem liberdade, né? Então os caras me chamam também de viado, de careca, etc e tal, né? E daí a gente percebe que quem se gosta tem essa liberdade, né? Por quê? Porque você percebe que a pessoa tá rindo junto, né? Eu sempre falei isso, a brincadeira legal é quando todo mundo tá rindo junto, tá? Agora, na época dos Trapalhões funcionava mais ou menos desse jeito, né? A pessoa não se incomodava com essa questão e tal. Por quê? Porque a maneira de chamar também era diferente, né? Era uma maneira mais amigável, e não digo assim amigável no sentido de, tá disfarçando para poder xingar. Não, não. Era mais respeitoso mesmo, né? Hoje não, hoje a gente percebe que as pessoas fazem com maldade mesmo. É uma pena, né? A gente fala que cada vez cada um tá mais... Parece que hoje a gente olha e fala... Esses apelidos assim, e aí, nega? Ô, negão. Eu acho que soa diferente dependendo da pessoa que está falando, porque você sente ou não a intenção dela de te ofender, né? Então, depende muito da pessoa que está falando. Então, às vezes, você chamar, ô, nega, presta atenção, aqui na aula, tipo, é diferente, né? Do que a pessoa falar, ô, nega, olha essa nega. Sei lá, eu acho que tem um tom diferente. As pessoas... mostram a sua intenção no tom, né, que elas falam. Tem mesmo. Inclusive, eu, uma vez em sala de aula,
a gente conversando, eu estava com uma turma de contábeis, e daí os caras, a gente falando, né, eu comentando que eu não sei por quê, meus amigos não gostavam quando eu chamava de neguinho, né? Ô, neguinho, tal, cara, ô, neguinho não, mano, neguinho não, para, que é isso, tal. E daí falaram, né? Ah, eu perguntei pro cara, mas por quê, né? Daí o cara me explicou esse lance, ele falou, não, professor, é o seguinte, que quando a gente fala de alguma coisa que fez alguma coisa errada, é alguém que fez alguma coisa errada, você fala assim, ó, tem neguinho que tá pisando na bola, tem neguinho que tá zoando, tem neguinho que tá isso. Então, daí, eu achei engraçado, cara, eu falei, puta, mas eu raciocinei, falei, puta, é verdadeiro. Olha que coisa diferente, né? É, o tom, né? É, mas é isso, tá? Então, a gente sabe que a linha de frente é um determinante fortíssimo para venda, tá? Então, por isso que pessoas é o segundo item aqui da nossa aula. E o terceiro item é fidelização dos clientes. E hoje, como fidelizar um cliente, levando-se em consideração que a gente tem N concorrentes, tá? Pessoal, agora está dando 8h30, eu vou fazer uma pausa de 10 minutos e daqui a pouco a gente volta, tudo bem? Beleza, combinado. É daqui a pouco, gente. Ué, tá fazendo igual o caminhão de gás, eu é a mesma coisa, o caminhão vai.
Podemos retomar, pessoal? Deu tempo de tomar uma aguinha aí? Podemos. Vamos. Bom, a gente estava falando sobre a utilização dos... Então, vou ler esse trechinho aqui para vocês. É muito premente a afirmação de que é preciso fidelizar clientes, mas você já pensou por que isso é necessário? O que clientes fiéis podem oferecer à empresa que os não fiéis não podem? E aqui entra uma questão muito importante, tá? Quando a gente fala de cliente, a gente fala de pessoa que pode nos dar um retorno positivo ou negativo sobre a nossa atividade. Então, você considerando o seu cliente um consultor, você pode chegar um pouco mais longe. Por quê? Porque se o cara não gostar e ele reclamar, já vi isso acontecer em outros ambientes, tá? E pessoas que acabaram tomando atitude errada, né? O cliente reclama, a pessoa fala, isso daí é um besta, o cara não sabe o que fala. E o cara está te mostrando, ele está te dando uma devolutiva do que pode ser melhorado na sua empresa. E ao final da história, a coisa acaba não fluindo porque o dono da empresa, o gerente da empresa, acaba não levando a sério a coisa, né? Então, isso é uma coisa que o cliente fiel pode nos proporcionar. Por quê? Porque quando a gente fala de fidelidade, a gente fala de pessoas que gostam da nossa marca, que gostam do nosso serviço, tá? Então, o que eles falam acaba sendo interessante. Mesmo o famoso tá muito caro. Talvez seja importante a gente prestar atenção nisso daí. Quanto que está sendo cobrado no mercado, né? Será que está muito caro? Ou está muito caro o cara quer que eu trabalhe de graça? Ou está muito caro tem mais barato por aí? E assim, isso me coloca em dúvida quanto a manter-me como cliente seu, tá? Então, vamos ver aqui as diferenças entre clientes fiéis e não fiéis, né? Uma das formas que podemos analisar os clientes é em termos de custos. Clientes precisam ser conquistados. É preciso investir em promoção, mix de promoção, propaganda, mídias sociais, vendas pessoais, etc. Em praça, em diferenciação de produto. Tudo isso implica em custo para a empresa, mas se o cliente for conquistado e se tornar fiel, todos esses custos serão diluídos pelas receitas que o cliente trará. Os lucros de um cliente fiel, que o cliente fiel trará para a empresa, são lucro derivado do aumento do número de compras. Então, quando você é um cliente fiel, normalmente você volta mais vezes naquela loja. Então, o número de compras que você faz naquela loja acaba sendo um dos retornos do investimento que você fez, tá? Quando você conquista um cliente, não significa que você conquistou tudo que você investiu em marketing, tá? Significa que ao longo do tempo, a pessoa vai acabar... Espera só um minutinho, gente. Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Nós estamos com uma atividade aí um pouco fora do comum lá na Sabesp, que eu tive que acompanhar aqui algumas informações que acabaram de passar, tá? Mas já está tudo certo, creio que a gente não vai mais ter interrupções. Voltando, então, né? Quando você fala de um valor investido para conquistar um cliente, esse valor vai voltar depois de um tempo que o cliente fica te auxiliando, tá? Fica consumindo os seus produtos, tá? Então, o que está escrito aqui, né? Clientes fiéis podem aumentar sua frequência de compras
ou ainda comprar mais itens daquele fornecedor fiel. Tá? Olha que termo interessante, fornecedor fiel. Tá? Porque quando você fala de confiança, a confiança tem que estar dos dois lados. 2. Lucro derivado da redução de custos operacionais. Um cliente fiel já conhece os trâmites do fornecedor e exige menos esforço de promoção para ser persuadido a comprar. Ele já está convencido da qualidade do fornecedor. Então, quando você fala de uma empresa que você é fiel a ela, você não precisa que ela fique fazendo propaganda para você comprar. O que pode acontecer de positivo é você ter uma condição favorável para você aumentar seus gastos. E daí sim entra uma promoção de preço, vai? Leve 3, pague 2, e por aí vai, né? Mas normalmente você já acaba consumindo aquilo ali. Então esses custos acabam diminuindo, né? Muitas vezes você acaba descobrindo essa promoção quando você está no mercado. Você chega lá no mercado, na gôndola lá, você já ia pegar aquele produto e de repente você vê que se você comprar 3, o terceiro sai a 50% do preço, ou sai de graça, né? Você só paga 2, né? Então, não precisa ter uma promoção para te convencer a comprar aquele produto, uma promoção assim, encarte publicitário, nada. Isso daí é coisa que você, que já é fiel, já vai se beneficiar no consumo, tá? 3. Lucro gerado por indicações de novos clientes. Então, quando você é um cliente fiel, você acaba indicando a empresa que você consome para outras pessoas. Então, por exemplo, se me perguntarem de uma oficina mecânica de confiança, eu vou indicar a oficina que eu levo o meu carro para mexer, tá? E eu vou avisar que o preço deles não é o preço mais baixo do mundo. Só que se eles quiserem ser respeitados como clientes, podem levar lá, tá? Por quê? Porque o preço do cara, a mão de obra é cara, tá? Ele não costuma trabalhar com peças que o pessoal traz de fora, então ele já ganha um pouquinho mais nas peças. E o que acontece? Ele atende com total destreza, vai. O cara, ele é muito bom, ele é super informado, ele é sensacional. O cara é um mecânico excelente e ele te explica o que está acontecendo no carro. Mesmo por mais leigo que você seja, ele acaba te explicando e ele acaba atingindo o objetivo principal, que é fazer você se convencer de que você não está sendo enrolado, né? Então, esse negócio de indicação faz com que o que eles gastaram comigo, eles não precisem gastar com pelo menos 2 ou 3 pessoas, porque é pelo menos esse é o número de pessoas que eu já levei para eles, tá? Pelo menos mesmo, porque eu acho que já foram mais, tá? Mas eu também lido com eles há mais de 10 anos, né? Então, ao longo de 10 anos, você levar 4, 5 clientes, até que não é muito. Mas levando-se em consideração que esses clientes continuam sendo fregueses dele, até que tá bom, sim. E alguns já trouxeram outros, né? Então, por aí vai, né? É a famosa boca a boca, né? Propaganda boca a boca, que é muito funcional. E, inclusive, fala isso, eu não tinha lido o item, mas fala aqui, ó. Clientes fiéis indicam suas empresas favoritas aos seus amigos e parentes, além de interagir em páginas de redes sociais, aumentando o marketing boca a boca sobre a empresa. E quarto, o lucro gerado por preços mais elevados. E isso também acontece, tá? Clientes fiéis são menos sensíveis a preço, estão convencidos da qualidade superior de sua empresa favorita e estão dispostos a pagar mais por isso. Lembra que eu falei para vocês em relação à oficina mecânica, que eu indico, mas que o preço do cara não é o melhor preço do mundo? É bem por aí, tá? Eu indico mesmo, pode levar o carro lá de olhos fechados, desde que você esteja disposto a perguntar o preço antes, porque ele vai fazer o orçamento, ele não cobra para fazer orçamento e tal. Só que daí, no orçamento, ele vai cobrar um preço que você fala, puta, para fazer só isso eu poderia ter levado em outro lugar. Mas o que acontece? Ele tem ganho muitos clientes que quando chegam lá falam, olha, eu tenho um orçamento e o cara me cobrou 5.000 reais para fazer essa lista de itens aqui. Daí ele olha para o carro e fala, não, mas não precisa fazer tudo isso. O que precisa fazer é apenas isso aqui, ó.
porque isso aqui tá bom, porque isso aqui funciona desse jeito, tal, e ó, tá vendo que o funcionamento tá igual, tá normal, tal, isso aqui ainda aguenta muito tempo, não sei o que, tal, não precisa trocar isso tudo. Ah, e quanto que vai sair? Ah, de repente sai 1.000. Ah, mas o cara me cobrou 5.000 para fazer 10 vezes o que está aqui. Se eu for fazer só uma vez, eu tenho que pagar 500. Ah, tudo bem, se você quiser ir lá, tudo bem, mas lá o cara já falou que vai fazer mais coisas, né? E daí o que que acontece? Você acaba pagando mais caro para ele fazer apenas o que precisa, mesmo assim acaba saindo mais barato. Então muita gente se convence e acaba levando lá e acaba virando freguês do cara, tá? Mas o preço do cara é um preço forte porque qualidade tem preço. Não adianta a gente pensar que a gente vai consumir alguma coisa barata e com a mesma qualidade do que é mais caro, tá? Isso comparando de forma justa, tá? Não estou falando de gente que superestima preço, estou falando de coisas pelo que valem mesmo, tá? Uma coisa de melhor qualidade custa mais caro, a gente sabe disso, tá? Você, como estudante e futuro profissional, treinar, motivar e avaliar pessoas que transmitam aos clientes os valores da empresa, de forma a fidelizar os clientes, pois clientes fiéis geram maiores receitas para a empresa. Então, o que que você tem que ter? Você tem que ter essa fórmula, esse triplo aí, ó, misturado, né? É um triozinho que forma um triângulo amoroso, tá? É um negócio que você tendo qualidade e produtividade, um bom atendimento, e conquistar as pessoas vai fazer com que a sua empresa sobreviva. Nesse período de crise, por exemplo, né? Por acaso, essa oficina que eu falei está fazendo algumas promoções com os clientes, né? Muita gente está em home office e eles estão buscando o carro das pessoas, desculpe, estão buscando o carro das pessoas em casa. Por quê? Porque a pessoa está home office, ela tem que ficar isolada, eles fazem com que a pessoa só vá até a garagem no máximo. Lá a pessoa deixa a chave no contato do carro, não precisa nem encontrar com o mecânico. E depois, para pagar, pode fazer transferência por aplicativo bancário, ou se não, eles trazem a maquininha e você paga, né? Não é meu caso, como eu disse para vocês, eu estou trabalhando praticamente em caráter normal lá na Sabesp, mas no caso de outros clientes, isso acaba sendo um diferencial muito importante. O cara olha para o ar e fala, poxa, eu não vou poder sair de casa mesmo, eu não vou poder viajar, eu não vou precisar do carro. Poxa, eu tenho que fazer essa manutenção, é o momento, eu vou aproveitar agora, né? Então, eles tiveram essa sacada que foi super importante, tá? Deixa eu ver só se tem mais alguma coisa aqui que seja importante, porque senão a nossa matéria já se encerra aqui. E assim acaba, de fato, a nossa unidade 2, tá? E agora nós vamos falar um pouquinho e rapidamente sobre as avaliações. Tá? Mas agora não vai deixar você quer falar alguma coisa sobre a aula ainda, Eduardo? Não, só para a gente interagir nessa parte agora. Tá bom, então eu vou parar a gravação agora, que a aula termina agora, tá? E daí a gente volta, a gente não se desconecta, porque agora a gente vai debater sobre o assunto, tá? Fechou.